Capítulo 4. Fibras entrelaçadas. Papai, papai. Sou eu, Sasha. A jovem cuidadosamente desatou a correia debaixo do queixo inchado de seu pai e tirou o capacete. Depois, agarrou-o pelos cabelos suados, puxou o elástico, removeu a máscara de gás e a jogou para bem longe, como se fosse um daqueles escalpos arrancados por indígenas, um couro cabeludo ressecado, com o tom acinzentado da morte. O homem respirava com dificuldade, arranhava as lajotas de granito e olhava para a jovem com olhos úmidos, sem piscar. Não respondeu. Sasha apoiou a cabeça dele sobre a mochila e correu até a porta. Pressionou seus estreitos ombros contra o grande portão de ferro, respirou fundo e apertou os dentes. A enorme porta, que pesava várias toneladas, cedeu a contragosto, girou em suas dobradiças e se fechou rangendo. Sasha trancou-a com força e desabou no chão. Precisava de 1 minuto, apenas 1 minuto para recuperar o fôlego e logo voltaria para ele. Cada uma das incursões tirava forças de seu pai. Um gasto evidente, considerando a escassez dos ganhos. Suas expedições roubavam não apenas dias, mas semanas e até meses de vida. Porém, a necessidade os obrigava, e se não tivessem nada para vender, a única opção seria comer o rato domesticado de Sasha, o último que ainda vivia naquela estação inóspita, e depois dar um tiro em si mesmos. Sasha teria substituído o pai nessa tarefa se ele permitisse. Quantas vezes ela havia pedido a máscara de gás para subir à superfície por conta própria? Mas ele sempre se mantinha inflexível. Ele provavelmente sabia que aquele pedaço de borracha furado, com os filtros entupidos a tempos, servia pouco mais que como um talismã. Mas não admitiria isso na frente da filha. Ele dizia a Sasha, embora fosse mentira, que sabia limpar os filtros e fingia limpá-los sempre que voltava de horas de incursão. Fazia de conta que estava bem e, quando não queria que ela ouvisse vomitar sangue, dizia para ela sair, com o pretexto de querer ficar sozinho. Sasha não podia mudar nada. Os outros os haviam expulsado, a ela e ao pai, para aquele canto deserto. Deixaram-nos vivos, não por misericórdia, mas por sádica curiosidade. Todos pensaram que não sobreviveriam mais de 1 semana, mas a força de vontade e a resistência de seu pai os mantiveram vivos por vários anos. Os outros os odiavam, desprezavam, mas levavam comida para eles regularmente. Não faziam isso de graça, é claro. Nos intervalos entre uma saída e outra, nos raros momentos em que podiam sentar-se juntos ao redor de uma pequena fogueira quase sem fumaça, seu pai falava sobre tempos passados. Fazia anos que ele havia aceitado que não tinha futuro. Mas, embora despojado de qualquer perspectiva, ninguém poderia lhe tirar o passado. Em outros tempos, meus olhos tinham a mesma cor que os seus. A cor do céu, e dizia ele à filha. E Sasha acreditava lembrar daqueles tempos, quando o tumor de seu pai ainda não havia inchado até transformar-se em um enorme bócio, e seus olhos ainda não haviam empalidecido, mas irradiavam luz, como os da jovem. Ao dizer o cor do céu, seu pai referia-se, é claro, ao azul que ainda persistia em sua memória, não às nuvens de poeira avermelhadas como brasas sob as quais ele se movia toda vez que ia à superfície. Fazia mais de 10 anos que ele não via a luz do dia, e Sasha jamais a tinha visto. Apenas conseguia imaginá-la em seus sonhos. Mas como saber se sua imaginação correspondia à realidade? O que acontece com os cegos de nascença? Sonham com um mundo parecido com o nosso? Pode-se dizer que eles veem em seus sonhos? Crianças pequenas, ao fecharem os olhos, pensam que o mundo inteiro foi envolvido pela escuridão. Acham que todos ao seu redor ficaram cegos como elas. Nos túneis, o homem é tão indefeso quanto essas crianças, pensou Homero. Ele se imagina no controle da luz e da escuridão, quando tudo o que faz é ligar e desligar a lanterna. E a escuridão mais impenetrável pode estar cheia de olhos que observam. Desde o encontro com os necrófagos, esses pensamentos não deixavam Homero em paz. Ele precisava pensar em outra coisa. Qualquer outra coisa. Que estranho que Hunter não soubesse o que encontraria na Nakimoski Prospect. 2 meses antes, quando o brigadista se apresentou na Sevastopolskaya, nenhum dos sentinelas conseguiu se explicar como seria possível que um homem de estatura tão imponente passasse por todos os postos de vigilância do norte sem ser visto. Felizmente, o coronel não pediu explicações. Mas como ele teria chegado até a Sevastopolskaya, se não fosse pela Nakimoski Prospect? Todos os outros caminhos que levavam às estações centrais estavam bloqueados. A abandonada linha Kakovskaya, cujos túneis, por motivos bem conhecidos, não haviam visto uma única criatura viva em vários anos? Impossível. A Chertanovskaya? Que ideia mais ridícula. Nem mesmo um guerreiro tão habilidoso e implacável como Hunter teria conseguido passar pela estação amaldiçoada. Além disso, ele também não teria conseguido chegar até lá sem passar antes pela Sevastopolskaya. Assim, o norte, o sul e o leste estavam excluídos. Homero só tinha uma hipótese e um misterioso visitante havia entrado pela superfície.
Claro, todas as entradas e saídas de que se tinha notícia estavam cegas e eram vigiadas constantemente, mas, e talvez ele tenha conseguido abrir um dos condutores de ventilação. Os habitantes da Sevastopolskaya não contavam que, acima, entre as ruínas carbonizadas dos edifícios de concreto, houvesse alguém com inteligência suficiente para desativar seus sistemas de alarme. O tabuleiro de xadrez formado pelos edifícios de apartamentos, destruído pelas explosões das cabeças atômicas, estava desabitado e deserto há muito tempo. Os últimos jogadores de xadrez haviam se rendido há muito, e as criaturas deformadas e horríveis que rastejavam por ali estavam jogando uma nova partida de acordo com suas próprias regras. Os seres humanos nem podiam pensar em uma revanche. Breves expedições eram feitas em busca de materiais úteis que, passados 20 anos, ainda pudessem ser aproveitados. Apressadas, sim, e até mesmo vergonhosas incursões de pilhagem no que haviam sido seus próprios lares. Era tudo o que ainda podiam permitir. Os Stalkers saíam para a superfície protegidos por seus trajes isolantes para revistar pela enésima vez os esqueletos das Khrushchevskas de sua zona, mas nenhum deles ousava enfrentar seus atuais habitantes. No máximo, disparavam uma rajada de metralhadora, se recolhiam aos apartamentos que os ratos haviam preenchido com sujeira e, assim que o perigo acabava, retornavam rapidamente ao subsolo. Os antigos planos da cidade já não guardavam semelhança com a realidade. Nas estradas que serviam para entrar ou sair da cidade, onde antes se formavam filas de automóveis de vários quilômetros de comprimento, agora só havia crateras ou impenetráveis matagal de cor negra. Em vez dos antigos bairros de habitação, havia pântanos ou simplesmente terra carbonizada e estéril. Só os Stalkers mais ousados ousavam se afastar mais de 1 quilômetro do buraco por onde haviam saído, e a maioria se contentava com muito menos. As estações que ficavam além da Nakhimoski Prospekt, a Nagornaya, a Nagatinskaya e a Tulskaya não tinham portas abertas para o exterior, e os seres humanos que habitavam em duas delas não teriam se atrevido a subir. Como seria possível que um homem vivo atravessasse aquele ermo? Para Homero, era um absoluto mistério. Mas, ainda assim, a ideia de que Hunter havia entrado pela superfície ganhava força em sua mente. Porque só lhe ocorria outro caminho por onde seu brigadista poderia ter chegado. Essa outra possibilidade repugnava o velho ateu que se esforçava para respirar e continuar seguindo a silhueta escura que o precedia, e que avançava como se seus pés não tivessem tocado o chão. De baixo. Tenho um mau pressentimento, disse Armed, hesitante em voz baixa, mas ao alcance dos ouvidos de Homero. Não é um bom momento para vir aqui. Acredite em mim. Já passei muitas vezes por aqui com as caravanas. Na Nagornaya está acontecendo algo. As quadrilhas de bandidos, depois dos seus assaltos, tentavam se afastar o máximo possível da linha de circunvalação. Mas não ousavam se aproximar das caravanas da Sevastopolskaya. Assim que o rítmico estrondo de botas com cravos anunciava a presença de sua infantaria, eles disparavam para longe. Não, o motivo pelo qual as caravanas sempre carregavam uma escolta forte não eram as quadrilhas de bandidos, nem os necrófagos da Nakhimoski Prospekt. A severíssima educação que os habitantes da Sevastopolskaya tinham, sua absoluta temeridade, sua capacidade de se unir em questão de segundos em um punho de aço e aniquilar qualquer perigo com uma tempestade de chumbo, teria sido suficiente para transformar os comboios da Sevastopolskaya nos senhores indiscutíveis do trecho que os ligava a Serpukovskaya, se não tivesse se colocado no caminho a Nagornaya. Os terrores da Nakhimoski tinham ficado para trás, mas nem Homero nem Armed sentiam o menor alívio. A pouco vistosa, e até mesmo insignificante, Nagornaya havia sido a estação final de muitos viajantes que haviam entrado nela sem tomar as precauções necessárias. Os pobres diabos que acabavam, por acaso, parando na vizinha Nagatinskaya se afastavam o máximo que podiam das famintas mandíbulas do túnel meridional que levava até a Nagornaya. Como se isso os tivesse protegido de algo. Como se as criaturas que saíam rastejando do túnel em busca de seu saque fossem preguiçosas demais para rastejar um pouco mais além em busca de uma vítima de sua preferência. Todo mundo que entrava na Nagornaya tinha que confiar na sorte, pois era uma estação imprevisível. Às vezes, havia a possibilidade de atravessá-la em silêncio, enquanto os viajantes, horrorizados, contemplavam as manchas de sangue nas paredes, e alguma coluna cheia de arranhões que fazia pensar que alguém, em um último momento de desespero, havia tentado subir por ela. Mas, minutos depois, a mesma estação poderia dar a outra quadrilha uma recepção tal que a sobrevivência da metade do grupo seria considerada uma vitória. Era insaciável. Não sentia predileção por ninguém. Não se deixava explorar. Para os habitantes das estações vizinhas, a Nagornaya encarnava a arbitrariedade do destino. Era o obstáculo mais difícil para aqueles que percorriam o caminho da linha de circunvalação até a Sevastopolskaya, e vice-versa. Desapareceram tantos, não acho que sempre tenha sido a Nagornaya. Armed, como muitos habitantes da Sevastopolskaya, era supersticioso, e falava da estação como se fosse um ser vivo. Homero entendia muito bem o que Armed queria dizer. O velho também havia pensado várias vezes que não era possível que a Nagornaya tivesse engolido tantas caravanas e as subsequentes expedições de reconhecimento. Assentiu, mas depois acrescentou.
E se foi ela, espero que se engula e morra. Mas o que você está dizendo? Sussurrou Ahmed, enfurecido. Uma mão lhe contraiu de pura raiva, como se quisesse dar um tapa no velho falador, mas se conteve. Não há perigo de ela se engasgar com você. Homero tolerou o insulto em silêncio. Não acreditava que a Nagornaia os ouvisse, nem que pudesse se enfurecer com suas palavras. Pelo menos, a essa distância. Superstição, e nada mais que superstição. Os ídolos daquele mundo subterrâneo eram incontáveis. Seria impossível não ofender nenhum. Há muito tempo Homero deixará de se preocupar com isso, mas Ahmed não parecia compartilhar de sua opinião. O rapaz tirou do bolso da jaqueta uma espécie de rosário que, em vez de contas, tinha cartuchos de pistola Makarov, e começou a passar os pequenos ídolos de chumbo com seus dedos sujos. Ao mesmo tempo, movia os lábios e estava dizendo algo em sua língua. Provavelmente, estava pedindo perdão a Nagornaia pelos pecados de Homero. O sobrenatural olfato de Hunter detectou algo. Fez um sinal com a mão, parou e se agachou com uma agilidade extraordinária. Mais à frente tem neblina, disse ele, e aspirou profundamente pelo nariz. Do que se trata? Homero e Ahmed se olharam. Ambos sabiam muito bem o que isso significava, e a caça havia começado. Precisariam de uma sorte enorme para chegar vivos à fronteira setentrional da Nagornaia. Como eu poderia te dizer? Respondeu Ahmed, relutante. É o seu hálito. O hálito de quem? Perguntou o brigadier, sem se impressionar minimamente, e deixou a mochila no chão para procurar o calibre mais adequado em seu arsenal. Ahmed sussurrou. É o hálito da Nagornaia. Vamos ver isso, disse Hunter com uma careta de desprezo. Homero teve a impressão de que o rosto desfigurado do brigadier havia voltado à vida. Na verdade, ele ainda estava imóvel, como sempre. O único que havia acontecido era que a luz havia caído sobre ele de uma direção diferente. Os outros dois também viram, uns 100 metros à frente, um vapor espesso, de uma cor branca morta, rastejava pelo chão em direção a eles, envolveu primeiro suas botas, subiu até os joelhos, e finalmente inundou todo o túnel, cobrindo-os até a cintura, e como se tivessem se mergulhado em um mar espectral, frio e hostil, como se tivessem avançado passo a passo por águas cada vez mais profundas e chegado o momento em que aquelas águas turvas os submergissem completamente. Mal conseguiam ver nada. Os raios de luz de suas lanternas ficavam presos na estranha neblina como moscas em uma teia de aranha. Mesmo quando conseguiam avançar alguns passos à frente, ficavam presos no vazio, pálidos e sem forças. Os sons chegavam amortecidos aos ouvidos dos dois homens, como se passassem por um travesseiro de penas, e cada um dos movimentos que faziam exigia um esforço indecifrável, como se não estivessem caminhando sobre os trilhos, mas sim chapinhando em um espesso lamaçal. Também estava cada vez mais difícil respirar. Não pela umidade, mas pelo sabor amargo incomum do ar. Tinham que se forçar a respirar. Não conseguiam se livrar da sensação de que, na realidade, estavam engolindo o hálito de uma criatura gigantesca e estranha, uma criatura que havia absorvido todo o oxigênio do ar e o substituíra por seus próprios vapores venenosos. Homero, por precaução, colocou novamente a máscara de gás. Hunter olhou para ele, enfiou a mão dentro de sua mochila de tela e tirou uma máscara nova, de borracha, que colocou sobre a que já usava. Ahmed foi o único que ficou sem proteção. O brigadeiro permaneceu imóvel, virando sua orelha destruída em direção à Nagornaia, mas o espesso caldo branco o impedia de decifrar os fragmentos de sons que chegavam da estação e formar uma ideia do todo. Não muito longe deles, ouviu-se como se um peso tivesse caído ao chão, e em seguida um soluço prolongado, em um tom grave demais para vir da garganta de um homem. Grave demais para vir da garganta de um ser vivo. Depois, ouviu-se o chiado histérico de um objeto metálico, como se uma mão forte tivesse agarrado um dos grossos tubos da parede e o tivesse dobrado até fazer um nó. Hunter balançou a cabeça com força, como se quisesse se livrar de algum tipo de mato, e, em vez de pegar a submetralhadora curta, empunhou um Kalashnikov com carregador duplo e lança-granadas montado sob o cano. Finalmente, murmurou. Demoraram a perceber que haviam chegado à estação, as brumas da Nagornaia eram espessas como leite de porca. Homero olhava pelos vidros escurecidos da máscara de gás e se sentia como um mergulhador entre os destroços de um velho navio de vapor transatlântico. Contribuía para isso os relevos das paredes que, ocasionalmente, se tornavam visíveis e desapareciam novamente quando novos pedaços de névoa os cobriam, gaivotas estampadas sobre metal com moldes grosseiros soviéticos. Assemelhavam-se a impressões de fósseis que ficam expostas quando as rochas se quebram. A petrificação, pensou de repente Homero, é o destino do homem e de suas criações. Mas quem nos desenterrará? Os vapores que os envolviam estavam vivos, fluíam em direções diversas, agitavam-se. Ao mesmo tempo, emergiam das brumas alguns coágulos escuros, primeiro, um vagão amassado com sua cabine de condução enferrujada, depois um corpo coberto de escamas, ou a cabeça de um monstro mítico.
Homero se perguntou quem teria vivido no compartimento da tripulação e inspecionado os camarotes de primeira classe durante as décadas que haviam se passado desde a catástrofe. E sentiu pavor. Já ouvirá falar várias vezes do que acontecia na Nagornaia, mas nunca havia se encontrado cara a cara com. Está ali. À direita. Gritou Armed, puxando a manga do velho. O silenciador que ele mesmo construíra abafou o som de um disparo. Homero se virou com uma leveza que ninguém teria acreditado possível em seu corpo reumático, mas a pouca potência de sua lanterna iluminou apenas uma parte de uma coluna estriada e revestida de metal. Atrás. Ali. Atrás. Armed disparou outra rajada. Mas as balas não fizeram mais do que destruir os restos das chapas de mármore que em outro tempo haviam adornado a estação. O que quer que fosse que ele tivesse visto sob a luz difusa e crepuscular da lanterna, desapareceu sob essa mesma luz, obviamente, não sofreu nenhum dano. Já faz tempo que está respirando isso, pensou Homero. Mas então ele conseguiu ver algo com o canto do olho e uma criatura gigantesca que avançava encurvada. Os 4 metros de altura que o teto oferecia não eram suficientes para ela, se que, apesar de seu tamanho descomunal, se movia com surpreendente agilidade. Ela emergiu da névoa por apenas alguns instantes, nos limites de sua área de visão, e depois desapareceu novamente entre as brumas, antes que o velho tivesse tempo de empunhar seu rifle de assalto. Homero, desesperado, procurou com os olhos o brigadeiro. Ele havia desaparecido. Tudo vai bem. Não se preocupe. O pai da moça teve que parar várias vezes para recuperar o fôlego e, ao mesmo tempo, tentava tranquilizá-la. Sabe, e tem pessoas no metrô que estão muito pior. O tentou sorrir, mas só conseguiu fazer uma careta terrível, como se a mandíbula inferior tivesse se soltado do crânio. Sasha lhe devolveu o sorriso, mas uma gota salgada de suor descia pela sua bochecha demacrada e suja de fuligem. Pelo menos, seu pai estava voltando a si depois de suas longas horas de inconsciência. Horas suficientes para que a moça tivesse meditado sobre todas as coisas. Desta vez não encontrei nada, murmurou o homem. Perdoe-me. No final, fui até os garagens. Estavam mais longe do que eu pensava. Mas descobri um que ainda estava intacto. O trinco era de aço inoxidável e ainda estava engraxado. Não consegui entrar, então coloquei uma cápsula explosiva, a última. Pensei que lá dentro encontraria um carro, peças de reposição, e tudo mais. Explodi a carga e entrei, e estava vazio. Não havia nada. Então, por que esses filhos da puta haviam fechado aquilo? Tanto estrondo, e rezei para que ninguém tivesse ouvido. Mas, ao sair do garagem, havia por toda parte uma espécie de cães. Pensei que tivesse chegado, e que tivesse chegado o meu, e fechou os olhos e se calou. Sasha, inquieta, o pegou pela mão, mas ele negou com a cabeça, com um movimento quase imperceptível, sem abrir os olhos. Não tenha medo, tudo vai ficar bem. Não tinha forças para falar, mas queria contar tudo a ela. Precisava explicar a razão de ter voltado de mãos vazias, porque eles teriam que passar fome por uma semana até que ele pudesse se levantar novamente. Mas, sem ter conseguido lhe dizer nada, caiu em um sono profundo. Sasha examinou o curativo que cobria a ferida na perna dele. Como estava encharcado de sangue, ela o tirou e colocou um novo. Depois se levantou, foi até a gaiola do rato e abriu a portinha. O animal olhou para fora com desconfiança. A princípio, parecia que queria se esconder, mas, finalmente, obedeceu a Sasha e pulou para o chão da plataforma para esticar as patas. O olfato das ratas era confiável e no túnel não havia nenhum perigo. A jovem, mais tranquila, se virou para o catre. Claro que você vai se curar. Vai andar de novo, sussurrou para seu pai. E vai encontrar um garagem onde terá um carro em bom estado. E vamos entrar nele e nos afastar bem daqui. 10 ou 15 estações mais à frente. Para um lugar onde ninguém saberá quem somos. Seremos perfeitos desconhecidos. Ninguém nos odiará. Se é que existe um lugar assim. Naquele momento, era jovem quem contava ao pai os mesmos contos de fadas que ele lhe contava com tanta frequência. Repetia palavra por palavra sua velha cantilena, e ao repeti-la, acreditava nela 100 vezes mais. Ela o cuidaria, ela o curaria. Em algum lugar do mundo, deveria existir um lugar onde eles fossem iguais aos outros. Um lugar onde pudessem ser felizes. Ali está. Ele olha para mim. Armed gritou como se a besta já o tivesse capturado. Nunca havia gritado daquele jeito. Disparou uma nova rajada com o rifle de assalto, mas então ele travou. Armed perdeu a frieza que ainda tinha e tremendo, tentou colocar um novo carregador. Ele olhou para mim, para mim. De repente, ouviram-se muito perto deles as rajadas de uma segunda arma automática. Silenciaram por alguns instantes, e logo em seguida começaram de novo, desta vez de maneira quase inaudível, com rajadas curtas, de 3 tiros cada uma. Assim, Hunter ainda estava vivo, ainda havia esperança.
Os disparos se afastaram e depois se aproximaram novamente, mas não se sabia se as balas haviam atingido seu objetivo. Homero esperava o rugido de raiva de um monstro ferido. Mas um silêncio lúgubre envolveu a estação. Seus enigmáticos habitantes não deviam ter corpo, ou, se o tinham, eram invulneráveis. O brigadeiro continuava imerso em seu estranho combate do outro lado da plataforma. O rastro dos projéteis incandescentes flamejava uma e outra vez, e de repente, se apagava. Embriagado pela luta contra os espectros, havia abandonado os mesmos homens que deveria proteger. Homero respirou fundo e inclinou a cabeça para trás. Há muito tempo ele sentia uma inquietação, havia adivinhado a presença de um olhar frio e opressor. Sentia-o na pele, no topo da cabeça, nos pelinhos da nuca. Já não podia negar essa realidade. Sob o teto, muito acima deles, balançava-se entre as densas brumas uma cabeça. E era tão descomunal que, a princípio, Homero não soube muito bem o que estava vendo. O tronco do gigante estava oculto na penumbra, e seu monstruoso rosto se projetava sobre os diminutos homenzinhos que tentavam se defender com suas inúteis armas. Ele não estava com pressa de atacar. Tinha a intenção de conceder-lhes um breve período de graça. Homero caiu de joelhos, emudecido pelo horror. O rifle escorregou de suas mãos e bateu estrondosamente nos trilhos. Armédio uivou como um condenado. A criatura começou a avançar, sem pressa, e assim, seu corpo escuro, gigantesco como uma montanha, tomou todo o espaço visual que lhes restava. Homero fechou os olhos e se preparou. Despediu-se. Só havia uma coisa em sua cabeça, um pensamento dolorido e amargo que perfurava sua consciência, e não consegui. Mas então, o lançador de granadas de Hunter vomitou fogo. A onda de choque os ensurdeceu, e deixou para trás um assobio fraco e prolongado. Os estilhaços de carne queimada voaram para todas as direções. Armédio foi o primeiro a recuperar os sentidos. Agarrou Homero pelo colar da camisa, obrigou-o a se levantar e o arrastou atrás de si. Corriam, tropeçando nos trilhos, mas conseguiam manter o equilíbrio, sem perceber a dor que sentiam. Mantinham-se agarrados um ao outro, porque naquela sopa esbranquiçada não se via absolutamente nada. Corriam como se não os ameaçasse apenas a morte, mas algo muito mais terrível, a desintegração final e irreversível, a aniquilação absoluta, tanto física quanto espiritual. Invisíveis, quase inaudíveis, mas sempre atrás de suas costas, os demônios os perseguiam, seguiam seus passos, mas sem atacá-los. Parecia que brincavam com eles, e os deixavam acreditar que poderiam se salvar. Então, de repente, em vez das paredes rachadas de mármore, os dois homens se encontraram com a boca de um túnel. Haviam conseguido escapar da Nagornaia. Homero e Armédio recuaram, como se fossem segurados por correntes que finalmente haviam se esticado ao máximo. Mas ainda não era hora de parar. Armédio corria na frente, com uma mão apoiada nas tubulações da parede, e puxava o velho, que uma e outra vez caía e lutava para se levantar. O que aconteceu com o brigadeiro? Gritou Homero, que tinha arrancado a sufocante máscara de gás. Quando sairmos da neblina, paramos e o esperamos. Com certeza já falta pouco, no máximo 200 metros. Antes de qualquer coisa, temos que sair da neblina, se repetia Armédio, como um feitiço. Vou contar os passos. Mas, após 200 passos, ainda estavam envolvidos em vapores, e também após 300. O que aconteceria, se perguntou Homero, se a neblina tivesse se estendido até a Nagatinskaya? E se tivesse engolido também a Tulskaya e a Nakimoski? Não pode ser, e com certeza já falta, e só um pouco mais, e murmurou Armédio pela enésima vez, e de repente ficou imóvel. Homero se chocou contra suas costas, e ambos rolavam pelo chão. A parede não está mais aí. O perplexo Armédio apalpou os trilhos, o solo úmido de concreto, como se temesse que a terra desaparecesse traiçoeiramente sob seus pés. A parede está no mesmo lugar de antes. O que está acontecendo com você? Homero havia encontrado uma saliência na parede do túnel e, apoiando-se nela, com cautela, se pôs de pé. Desculpe. Armédio refletiu em silêncio por alguns momentos. Sabe? Ali, naquela estação, e cheguei a pensar que não sairia. Ele olhou para mim de uma maneira, e olhou para mim, entende? Ele havia decidido me pegar. Pensei que ficaria lá para sempre. E que não teria um enterro digno. Falava lentamente, e era óbvio que se envergonhava de seu grito. Considerava o mais próprio de uma mulher e tentava se justificar, mesmo sabendo que ninguém pedia explicações. Homero balançou a cabeça. Não pense mais sobre isso. Eu mesmo me sujo nas calças. O que importa? Agora com certeza falta pouco para sairmos. A perseguição havia terminado e eles puderam recuperar o fôlego. De qualquer forma, não teriam forças para correr mais. Por isso, seguiram em frente aos poucos, meio cegos, ainda com as mãos na parede, passo a passo em direção à salvação. O pior já tinha ficado para trás.
Embora a neblina ainda não tivesse se dissolvido, as correntes de ar que sopravam no túnel a dispersariam e a fariam desaparecer pelos dutos de ventilação. Não demorariam a encontrar seres humanos, e então aguardariam pelo brigadeiro. Chegaram antes do que pensaram. Seria possível que, dentro da neblina, o espaço e o tempo se contraíssem? Havia uma escada de ferro junto à parede do túnel. Era que servia para subir até a plataforma. O túnel fazia uma curva que terminava em um ângulo reto, e ao lado dos trilhos conseguiram avistar o abrigo que, em outro tempo, havia salvo a vida dos passageiros que caíam nas linhas. Olha, sussurrou Homero. Isso parece uma estação. Uma estação. Ei! Tem alguém aí? Gritou Armede com todas as forças. Irmãos! Tem alguém aí? E explodiu em uma absurda risada triunfante. A luz de sua lanterna, amarelada e quase acabando, revelou, na lúgubre penumbra, umas placas de mármore que adornavam as paredes. O tempo e os homens haviam passado por elas, não sem causar estragos. Nenhum dos mosaicos coloridos que em outro tempo haviam sido o orgulho da Nagatinskaya foi preservado. E o que havia sido do revestimento de mármore das colunas? Será que... Embora não obtivesse resposta alguma, Armede continuava gritando e rindo sem parar. Claro, eles tinham se assustado com a neblina e fugido como loucos, mas isso já havia deixado de preocupar-lhe. Homero, por sua vez, estava inquieto e procurava pela parede com a luz da lanterna, cada vez mais fraca. Suas suspeitas lhe causavam calafrios. Finalmente, ele encontrou. Eram letras de ferro, parafusadas nos mármores quebrados. Nagornaia. Nunca se volta a nenhum lugar por casualidade. Isso era o que seu pai sempre lhe dizia. A gente volta para mudar algo, para corrigir um erro. Às vezes, o bom Deus nos agarra pela gola da camisa e nos obriga a voltar ao lugar onde ele nos havia perdido de vista. E ele o faz para executar sua sentença contra nós ou para nos dar uma segunda oportunidade. Por isso, havia dito seu pai, era impossível para ele pôr fim ao seu exílio e voltar à sua estação de origem. Não tinha forças para se vingar, para lutar, para provar nada. E há muito tempo não ansiava mais pela reconciliação. Era uma velha história pela qual ele havia perdido sua antiga vida, e estivera prestes a perder a própria vida. Mas ele tinha a convicção de que, no final, cada um teria o que merecesse. E assim viviam em perpétuo exílio, porque o pai de Sasha não tinha nada para reparar, e o bom Deus não voltava seus olhos para aquela estação. O plano de fuga dele, se encontrar na superfície um carro que não tivesse enferrujado em várias décadas, consertá-lo, enchê-lo de gasolina e escapar do círculo infernal no qual o destino os havia aprisionado, havia se transformado há tempos em uma história que se contavam na hora de dormir. Com tudo isso, Sasha tinha outra possibilidade de voltar às estações centrais. Em certos dias marcados previamente, ela se dirigia à ponte carregada de aparelhos meio consertados, bijuterias velhas e livros mofados, para trocá-los por provisões e alguns cartuchos. Mas, com frequência, os mercadores lhe ofereciam algo mais. Iluminavam seu corpo jovem, algo anguloso, com os faróis da Dresina. Eles piscavam os olhos entre si, estalavam a língua, a chamavam e faziam todas as promessas imagináveis. A jovem causava uma impressão sensacional. Ela os olhava em silêncio, com desconfiança, e com uma faca oculta atrás das costas. Seu casaco largo masculino não escondia as formas de seu corpo. A sujeira e o óleo de máquina que sujavam o rosto da jovem ainda ressaltavam mais o brilho de seus olhos azuis. Eram tão luminosos que havia quem desviasse o olhar. Seus cabelos loiros, mal cortados com a mesma faca que ela tinha na mão direita, cobriam suas orelhas. Seus lábios, escoriados de tanto mordê-los, nunca sorriam. Os homens que costumavam ir à Dresina logo entenderam que as migalhas não seriam suficientes para domar aquela loba, e começaram a tentá-la com a liberdade. A jovem nunca lhes respondia. Chegaram a pensar que ela estava muda, e isso tornava as coisas ainda mais fáceis. Mas havia algo que Sasha sabia muito bem, fosse o que fosse que fizesse, não conseguiria comprar 2 assentos na Dresina. Aqueles homens tinham contas demais com seu pai, e a jovem não seria suficiente para saudá-las. Esses homens que se plantavam diante dela, sem rosto, com a voz que soava nasalada através da máscara de gás negra do Exército Vermelho, não eram simples inimigos. A jovem não distinguia neles um único traço humano, nada no que ela pudesse sonhar à noite, quando dormia. Assim, ela sempre deixava os telefones, tábuas de passar roupa e chaleiras sobre os trilhos, dava 10 passos para trás e esperava que os mercadores os pegassem. Em seguida, eles lhe jogavam um par de pacotes de carne seca e um punhado de cartuchos sobre os trilhos. Os jogavam para que a jovem tivesse que pegá-los de 4 e pudesse olhá-la à vontade. E depois a Dresina se afastava lentamente e desaparecia, a caminho do mundo da verdade. Sasha dava meia volta e voltava para casa, onde aguardavam uma montanha de aparelhos quebrados, uma chave de fenda, um maçarico e uma bicicleta que ela havia transformado em dínamo. Subia no banco, fechava os olhos e pedalava, longe, muito longe dali.
Muitas vezes esquecia que, na verdade, não se movia. E o próprio fato de ter rejeitado a oferta de salvação ainda lhe dava mais forças. Que diabos! Como era possível que tivessem voltado ali? Homero se esfregava as têmporas em busca de uma explicação. De repente, Armede se calou. Ele havia notado que Homero iluminava com sua lanterna. Não me deixa ir, disse com a voz abafada, quase inaudível. Os vapores haviam se espesso de tal modo que os dois homens quase não se viam um ao outro. Quando os seres humanos partiram, a Nagornaia caiu em uma espécie de letargo. Mas então, ela tomou nova vida e a atmosfera opressiva respondeu às suas palavras com alterações imperceptíveis, sombras indistintas que se agitavam na escuridão. E nada de Hunter, uma criatura de carne e osso, não poderia triunfar na luta contra os espectros. Assim que se cansasse de brincar com eles, a estação os envolveria com seu sopro corrosivo e digeria seus corpos ainda com vida. Vá embora, se insistia Armede. Ela me quer. Você não entende essas coisas. Não veio aqui o suficiente. Chega de bobagens. Gritou Homero, surpreso ele mesmo com a potência de sua voz. Nos perdemos na névoa, e é isso. Vamos voltar. Não podemos ir embora. Corra o quanto quiser. Se ficar comigo, voltará aqui uma e outra vez. Se for sozinho, conseguirá. Vá, eu te imploro. Cala a boca. Homero agarrou Armede pela mão e o puxou em direção ao túnel. Dentro de uma hora você estará de joelhos, me agradecendo. Diga à minha esposa que... Uma força incrível e monstruosa arrancou a mão de Armede de Homero. O rapaz desapareceu no alto, na névoa, no nada. Não teve tempo de gritar, simplesmente desapareceu, como se em um instante seus átomos tivessem se desgregado, como se nunca tivesse existido. Homero começou a uivar, a dar voltas sobre si mesmo como um louco, e, cartucho após cartucho, desperdiçou seus preciosos cartuchos. Então, de repente, sentiu um golpe violento na nuca, um golpe que só poderia ter sido dado por um dos demônios que habitavam a estação, e o universo inteiro desabou.